Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui conosco nessa noite, nos auxiliando, e também a todos aqueles que através do Facebook da Sociedade Espírita Teresinha de Jesus estão conosco, estão nos acompanhando. Então convido a todos nesse momento para que levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, através da oração. Vamos buscar na nossa prece, entrarmos em sintonia com Deus, com Jesus, para que mesmo estando nos nossos lares, nós possamos receber todo o amparo que cada um de nós está necessitando. Tenhamos a certeza que nesse momento nós somos visitados pela espiritualidade em nossos lares. Então vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Deus Pai, de todo amor e de toda bondade, em vosso nome, Senhor, nós nos reunimos. E aqui estamos para te agradecer, para te louvar, e também para te pedir que as tuas bênçãos, que o teu amparo, Senhor, possa estar com todos nós. E gratos te somos pela oportunidade que temos, neste momento, de estarmos reunidos em teu nome. Que o Senhor nos ilumine e nos auxilie, para que a vossa mensagem ela possa ser clara, mas acima de tudo consoladora a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Bom, então hoje, nesta noite, vamos procurar refletir sobre a infância. E nós vamos perceber que dentro dessas reflexões que vamos juntos fazer sobre a infância, ao mesmo tempo, nós vamos estar refletindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, sobre o objetivo de nós estarmos nesse mundo. Vamos também procurar, dentro desse mesmo assunto que é a infância, pensarmos sobre a espiritualidade e a natureza. Então vamos refletir sobre a infância, a espiritualidade e a natureza. Qual a importância da infância? Nós já paramos para pensar? Estávamos conversando e também observando quantas crianças estão nascendo. Quantas crianças estão chegando no nosso mundo? Quantas crianças já estão aí no nosso planeta Terra? Qual o objetivo de estarmos no mundo? Qual o objetivo da infância? Os pais, quando pensam em ter seus filhos, fazem planos, imaginam, sonham, imaginam como que será a criança, como que irão educar essa criança, fazem planos de como até será o futuro dessa criança. Mas quem é esse espírito que ali está? Então as nossas falas dessa noite vão estar baseados no Livro dos Espíritos, onde nos fala sobre a infância, baseada também no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós trouxemos também para auxiliar nas nossas reflexões alguns livros que não são espíritas, porém nós vamos ver que os assuntos que aqui são colocados e da forma que são colocados, nós vamos perceber que há um encontro com a espiritualidade. Então, um deles é Educação Infantil como Direito e Alegria, Brinquedos no Chão,
e A Última Criança na Natureza. Então são livros que vão nos auxiliar nessas nossas reflexões. Bom, Kardec fez uma questão que para nós é muito importante. Todos nós, de uma certa forma, em um momento ou outro das nossas vidas, nós pensamos: qual o objetivo de estarmos nesse mundo? Por que será que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E o que eu tenho para fazer aqui nesse mundo? Será que eu nasci por obra do acaso? Será que eu nasci só porque meus pais desejaram e quiseram? Ou tem algo mais além disso? Então, Kardec, quando pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, eles respondem: a lei de Deus lhes impôs a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, aquela criancinha, e aí por isso que eu dizia que nós estaremos falando de nós também, aquela criancinha lá no útero da sua mãe, aquela criancinha já no berço ou maior, aquela criança, ela encarnou com o objetivo de se aperfeiçoar. Quando eles falam que a encarnação, ela vem com o objetivo de nos fazermos, nos aperfeiçoarmos, significa que nós não somos perfeitos. Significa que todos nós, porque aqui não tem exceção, todos nós temos algo para melhorar. Então aquela criança linda, maravilhosa, que parece um anjinho, aquela criança, ela também vem para se aperfeiçoar. Isso significa que ela tem o que aprender aqui no mundo. Ela tem o que se melhorar aqui no mundo. Ela tem algo para corrigir, para mudar. E ele continua: para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, que é a expiação. E todos nós chegaremos um dia à perfeição. Todos nós, em algum momento, iremos reencarnar na Terra em tarefa, em missão. Mas até lá, eu preciso aprender. Eu preciso me educar. Eu preciso me desenvolver. E para que isso se dê, é através das provações e das expiações, nas quais nós vamos burilando os nossos sentimentos, as nossas dificuldades que nós trazemos de outras existências. No Evangelho, ele vai nos dizer que o espírito entra no mundo corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. E aí vem algo bem importante. A delicadeza da idade infantil os torna brando, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Então, nós já estamos percebendo qual é a importância da infância, porque senão nós já não precisaríamos passar por esse processo da infância, ou esse processo também passaria de uma forma muito rápida. Nós vamos ver que a infância dos animais é rápido, perto da nossa, e ela é mais longa. Então, quando ele nos coloca que a delicadeza da idade infantil é para tornar este ser, este espírito, mais brando, mais acessível aos cuidados e à educação daqueles que devem fazê-lo progredir.
Então, quais são os primeiros responsáveis pelo progresso de uma criança? A família, os pais. Depois, a escola e também a religião. Porque a religião, ela é tão quão importante que a escola, que os pais dão assim, né? E devem dar uma importância muito grande. Independente de qual religião a família siga, é importante que essa criança também possa ter a mesma experiência religiosa que a sua família. A mesma. Porque na infância, na adolescência, nem a criança, nem o adolescente tem a capacidade de decidir ainda o que é melhor para ele. Não tem essa autonomia. Então, quem decide por ele é os pais, é os responsáveis por ele. Porque nós vamos ver na sequência qual é a importância dessa espiritualidade na vida desse espírito. Então, na infância, este espírito está mais acessível, porque toda aquela bagagem de vida, das vidas anteriores dele, está adormecida. Em estado, diríamos, latente, mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos coloca adormecida. Para que os pais, então, possam ali trabalhar no desenvolvimento, na educação dessa criança. Então, ele vem desta forma, receptivo ao adulto e às informações, e nós vemos que na primeira infância, que vai até os 7 anos, apesar de alguns quererem dizer até os 6, mas é até os 7 anos, o adulto, para ele, é importantíssimo. A família que o cuida, e principalmente os pais para essa criança, são os heróis para ele. São os que têm mais responsabilidade, porque são eles o espelho dos filhos. A primeira professora ou a professora, seja da educação infantil, e hoje as crianças estão indo bebezinhas para a escola, então vejamos, não tem como não falar hoje de escola junto, porque hoje a maioria das crianças vão com 4 ou 6 meses para a escola, então esse educador, que deveria ser o mesmo, tem uma responsabilidade grande, porque ele não está ali trabalhando com o corpo. Porque quando nós pais, se não temos o conhecimento, nós pensamos que estamos criando tudo naquele momento. Tudo. O corpo, o espírito, é o pai, é a mãe. Mas, espera lá. A doutrina espírita vem e nos explica que não. Os pais colaboram na formação do corpo. E nós já vamos ver a seguir o espírito. Mas não o espírito. Não é o pai e a mãe que criam o espírito. Mas recebem esse espírito para auxiliá-lo no seu progresso intelectual, mas principalmente os pais, moral. E é aí que nós vamos vendo determinadas questões importantíssimas que estamos ou está sendo deixada de lado. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, dando continuidade, ele vai nos dizer que é nesta fase é que se pode reformar, usa esta palavra, os caracteres e reprimir os maus pendores. O que ele está dizendo? Que é nessa fase da primeira infância, de 0 a 7 anos, que é a fase aonde os pais irão, e aí queira ou não, à escola, e irá
colaborar na educação do caráter dessa criança. Vejamos quanto isso é importante. Ele não está nos falando que nessa primeira fase que os pais devem então encher seus filhos de coisas, colocá-los na frente da televisão ou do celular. Não está dizendo que nessa primeira fase os pais devem achar um monte de atividades para essa criança fazer para que desta forma ela se desenvolva bem. Mas pelo contrário, está nos falando da importância da educação moral. E aí ele diz mais: tal é o dever que Deus impôs aos pais, a missão sagrada que terá que dar conta. Terá que dar conta. Por quê? Porque, como nós estávamos falando, o pai, a mãe, como ele vai nos dizer, produz o corpo. Mas a alma que encarna neste corpo vem do espaço, vem da espiritualidade, vem para progredir. E aí ele nos diz: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, qual é a missão dos pais? Dar coisas? Encher seus filhos de objetos? Tratar seus filhos suas filhas como uma boneca? Não. Porque é um espírito que ali está. Por mais que essa criança se apresente num formato de anjo, que a menina pareça uma bonequinha, que o menino um príncipe, a menina uma princesa, lembremos que ali é um espírito que vem no mundo para se aperfeiçoar espiritualmente. Essa é algo importante para nós pensarmos. Se aperfeiçoar espiritualmente. Por quê? Porque o corpo já está ali, feito. E o corpo vai se desenvolver de acordo com as necessidades do espírito. Pais terão que cuidar para que esse corpo se desenvolva também, né, de forma saudável, mas este corpo terá forma, então, com os cuidados da família e a necessidade do espírito. Mas ele vem para se aperfeiçoar espiritualmente. E aí que nós temos que pensar. O que leva à perfeição do espírito? Uma criança pequena, você coloque nela a roupa mais cara e a mais barata, ela não se importa. O que ela vai se importar é se essa roupa incomodar ela para brincar. Ela vai se importar. Se você der um brinquedo para essa criança caro ou barato, ela não se importa. O que ela quer é brincar. Agora, na medida em que ela vai crescendo e eu vou lhe dando coisas e mais coisas, cuidando da estética mais do que da ética e da moral, e vou alimentando a vaidade, o egoísmo, essa criança vai começar, sim, a dar atenção para as coisas. Para as coisas. Então, quando ele fala em progresso, é porque essa nossa criancinha, por mais querida, por mais linda, ela tem defeitos. Assim como eu tenho, como os senhores e as senhoras têm, como todo mundo tem. Por mais que ela seja inteligente, ela tem defeitos. E esses defeitos são para serem mudados, educados, modificados, através do quê? Da educação moral. Através da atenção, através do amor que ele coloca. E aproximar esse Espírito de Deus, de que forma?
Todos nós trazemos a essência divina em nós, através das leis morais. As leis divinas estão em nós. Então, na medida em que nós vamos colaborando com a educação para despertar essas leis divinas em nossas crianças, elas vão se aperfeiçoando. Eu vou pegar apenas uma lei só, que resume todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade. Então, se a minha educação com os meus filhos, lá no meu lar, for pautada e ensinar ele a ser uma criança justa, bondosa, caridosa, solidária, olhem que ser humano maravilhoso que ele vai ser. Será que ele será um filho ingrato? Será que ele será aquele colega que tripudia, que humilha o seu colega? Que faz piada, que maltrata, que ofende, que fala palavrão? Não. Quando nós trabalhamos só essa lei divina que engloba todas as outras, e aí estamos trabalhando juntos a espiritualidade, essa criança desde pequenininha vai tendo uma noção do valor da sua vida, do porquê que ela está nesse mundo. E ela, assim como eu ouvi há pouco agora uma jovem falando, quando ela tiver uma consciência, ela vai querer colaborar para esse mundo ser melhor. Não é o que nós queremos. Nós não queremos um mundo melhor. Nós não queremos ser felizes. Quem é que gosta de ouvir no rádio que um jovem foi morto, como hoje acharam o corpo daquela jovem de 18 anos, com a vida encerrada, porque um outro ser humano tirou a vida? Então vejamos que quando nós pensarmos que a missão dos pais é mais simples do que se imagina e não exige riqueza, dinheiro, amor não custa. Não custa. Então, esse espírito, por mais maravilhoso que ele possa nos parecer no nosso lar, esse espírito tem uma caminhada que eu não sei. Eu, como mãe, tenho os meus filhos. Eu sei quem eles são nesta vida. Eu tenho uma ideia das vidas passadas, mais ou menos, muito fraca, não sei. Eu sei o que meus filhos foram nas vidas passadas deles? Não sei. Eu sei o que eles têm para resgatar nesse mundo? Não sei. Vamos voltar na perguntinha lá no início. Dizia assim, que nós viemos para nos aperfeiçoarmos e que passaríamos por tribulações, expiações e provações. Aí eu vou voltar um pouquinho na educação, da base. A infância, a primeira infância é a base de todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso desenvolvimento. Então, às vezes, os pais se equivocam pensando em super proteger o filho, em dar tudo para aquele filho não pode chorar, não pode sofrer, ele tem que ter tudo o que ele almeja, e esquece que ele está no mundo de provas e expiações, e que veio para progredir, e que a minha missão, quanto pai, quanto mãe, ou o adulto que esteja educando essa criança, é auxiliá-lo para fortalecer a sua estrutura, ajudá-lo no seu desenvolvimento, para que quando vier os embates da vida, que é logo ali, às vezes quando sai, já vai para a escola, já começa muitas vezes, ele tenha estrutura suficiente para suportar os reveses da vida, as dificuldades, que às vezes começa sim na escola e se alonga ao resto da vida. Então nós não podemos nos iludir que nós estamos criando príncipes e princesas, porque não estamos num reinado, aonde há todo um grupo de pessoas para proteger.
Nós temos espíritos que Deus nos concede para a responsabilidade de conduzi-los bem nesse mundo. E aí ele fala, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Qual é a recompensa para um pai e para uma mãe quando cumpre com essa missão? Qual é a melhor recompensa? É ver nossos filhos com os DRs? Não. É ver que os nossos filhos são pessoas do bem. São pessoas que aonde elas estão, elas ajudam, elas colaboram, elas amparam. Não importa o que elas são, não importa o que elas têm ou são em questão de título, mas que ser humano, eu quanto pai, quanto mãe, colaborei para esse mundo ser melhor. E como falava, que trouxe algumas leituras para fazer, para auxiliar nessas nossas reflexões, veja só o que nos diz a Rita Ribes Pereira, também Léa Tiriba, que é a autora desse livro. Vivemos um tempo em que a cidade se oferece, olha essa frase, em forma de vitrine. E ser cidadão é habitar esse mundo com o desprendimento de quem vai às compras. Em 2013 isso foi falado. Vejamos bem. E aí então a Léa acrescenta: as crianças, desde bebês, são seduzidas pelos milhares de objetos, brinquedos, produtos culturais que a mídia leva para dentro de suas casas. Entretanto, olhe o que ela diz. Não é espírita, volto a lhes dizer. Entretanto, não é de objeto que elas mais necessitam, mas de proximidade afetiva. Numa sociedade em que o trabalho passa a ocupar um tempo muito maior na vida das pessoas, as interações entre adultos e crianças perdem em tempo e qualidade. O consumo, então, funciona como compensação para as insatisfações e frustrações geradas pela insuficiência de proximidade afetiva, por um estilo de vida que valoriza o ter em detrimento do ser. Se isso aqui estivesse num livro espírita, nós diríamos que a autora é espírita. Não sei qual é a religião dela. Mas vejamos que são estudos científicos e que vêm ao encontro da doutrina espírita, nos auxiliando a pensar que esta criança, esse ser que chega no mundo, ele precisa de proximidade, de relação. Nós somos seres de relação, de afeto, de colo, de carinho, de atenção e não de objetos. Vejamos que no Evangelho, olha, vejamos como vai fechando, né? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Quando ela fala aqui, vamos ver aqui se eu me acho na frase. Numa sociedade em que o trabalho passa a ocupar um tempo muito maior na vida das pessoas, as interações entre adultos e crianças perderam tempo e qualidade. Vejamos. Qual foi a parte que realmente com essa pandemia parou? Educação. Professores e alunos tiveram que voltar para casa. E então vejamos que oportunidade maravilhosa as famílias estão tendo para ter o tempo que não tinham,
para conviver com suas crianças. Por quê? Porque às vezes, mesmo no final de semana, os pais se reuniam às vezes com os amigos. Não é assim? E lá com os amigos, o que acontece? Os pais conversam no seu grupo de amigos e as crianças correndo, brincando. Normal, tranquilo. Mas imaginemos nós, uma semana inteira, uma criança dentro da escola, final de semana, no sábado, organização e limpeza da casa, domingo, reunião familiar. E que tempo o pai e a mãe têm ou tinham para estar junto com esta criança. Como diz Kardec, os pais têm que estudar, se aplicar a estudar, dar atenção, conhecer os seus filhos. Então, hoje, os pais estão tendo um tempo maior para conhecer esse espírito, quem que ele é, o que ele traz, quais são os seus gostos. Qual a história que seu filho mais gosta? Qual o brinquedo? O que ele não gosta? O que irrita? O que incomoda? Em que momentos ele se demonstra muito egoísta? Em que momentos ele se demonstra orgulhoso? E outra, que qualidades meu filho tem? Que virtudes que meu filho tem? Que eu não conheço também. Então é uma oportunidade. Isso foi escrito em 1999. 1999. Então, não é de hoje que a situação vem. Se em 1999 foi escrito isso, nós hoje, tudo que nós estamos vivendo, nós já estamos colhendo esse tipo de educação. Essa educação que ela nos coloca muito bem, um estilo de vida que valoriza o ter em detrimento do ser. Então nós já estamos colhendo. Então chegou a hora de mudar. Não dá mais. Não dá mais por quê? Porque esse estilo de vida está destruindo a vida nossa e do planeta. Porque para se dar conta de todo esse consumismo, de todo esse materialismo, nós estamos destruindo a nossa vida e a vida do planeta. E estamos fazendo mais, alimentando, como ele nos coloca, o egoísmo. Então, a minha presença eu substituo pelas coisas. E aí, o que nós estamos vendo? As crianças estão doentes. As crianças estão doentes. As crianças estão ansiosas. As crianças estão desenvolvendo depressão, transtornos. E isso que estou lhes falando, não estou tirando da minha cabeça, mas de pesquisas que são feitas, de estudos que são feitos por cientistas, por médicos, e hoje por pessoas da área da educação. E eu, quanto educadora, quanto mãe espírita, também estou vivendo e vendo essa mesma situação, que é preocupante. Então, se em 1999 nós estávamos nessa loucura, isso significa que isso só aumentou. Então, chegou um momento, sim, que nós somos convidados, vão para casa, crianças. Conheçam os pais de vocês. Pais, conheçam os filhos de vocês. Diminuiu o dinheiro. Não é de coisas que as crianças precisam. E quem vai nos ajudar também a compreender melhor ainda isso, está nesse livro, que é Brinquedos do Chão. Por que Brinquedos do Chão? Porque ele só fala daqueles brinquedos que talvez muitos dos que estão aqui, poucos dos que estão aqui comigo agora, mas muitos daqueles que estão ouvindo, fizeram, brincaram. Ele fala do brinquedo com terra, com água, com madeira, com argila, com marcenaria, da boneca de pano, da casinha feita de lençol, de palha, de sabugo de milho. Ele fala desses brinquedos que é da minha geração para trás.
e que foi simplesmente ficando de lado, de lado, de lado, e as crianças se enclausurando dentro de casa, se enclausurando dentro das escolas com materiais mortos. E ele vai nos ajudar a refletir nessa questão em relação a esses espíritos que vêm no mundo para se aperfeiçoar, que vêm no mundo para aprender a ser pessoas do bem, que vêm no mundo para se corrigir e daqui a pouco, às vezes traz lá suas dificuldades, suas vaidades e chega aqui e recebe o quê? Coisas. As grandes imagens que nascem do imaginar, as sensações mais significativas vividas por uma criança em seu brincar, as impressões gravadas em sua memória e corpo, provêm desse núcleo de forças, da imaginação criadora, ato capaz de acionar energia vital. Nós não estudamos na doutrina espírita sobre a energia vital? Que é essa energia que circula em nós espíritos que somos, que nos dá vida, que faz com que os nossos órgãos funcionem. Essa energia vital que tem em mim está presente em toda a natureza. E o que faz com que essa energia vital se fortaleça, no caso da criança, é a sua vivência, é as suas experiências, é o afeto, é o amor, é a espiritualidade que ele vivencia no seu lar através do momento em que ele para orar com suas famílias. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos pais que estão nos ouvindo. Vocês oram com os vossos filhos todas as noites? Os senhores e as senhoras param para falar para ele ou para ela o quanto eles são amados e o quanto eles são importantes para esse mundo? Os senhores e as senhoras fazem uma prece? Contam a história de Jesus? Falam de que esse mundo não é um parque de diversões, mas que ele pode ser bom sim e que cada um de nós deve fazer a sua parte. Então essa imaginação criadora, e aí falando para os pais que são tão preocupados com o desenvolvimento da inteligência, mas que Kardec e a espiritualidade vem nos ajudar a compreender que esses espíritos são inteligentes. Eles precisam do desenvolvimento moral. Então ele vem nos ajudar a compreender que essa inteligência, que muitas vezes os pais se preocupam tanto e fazem com que tirem seus filhos de dentro de casa, às vezes o dia inteiro antes da pandemia, de cursos em cursos. Essa inteligência na primeira infância se desenvolve brincando. E não brincando com o brinquedo mais caro, com o jogo mais magnífico, ou mexendo num celular. Pais, não se engane. O filho de vocês não é inteligente porque sabe mexer no celular. Esse livro aqui fala de autismo cultural por horas e horas na frente da tela. Fala de déficit de atenção, de transtorno de aprendizagem, de hiperatividade. Não porque as crianças trazem esses problemas, mas elas vêm com uma energia vital, com uma energia tão grande para se desenvolver, elas vêm para se movimentar na primeira infância, que é o brincar, e chega aqui e nós fechamos ela e colocamos uma tela para ela desde bebezinha, eu não estou exagerando, desde bebê. Ouvi falar de um pai em uma outra cidade que adaptou o celular no carrinho do bebê. Então ele continua. Não é qualquer imagem, e aqui vem as telas, ou estímulo de experiência que gera na criança o estado criador. Então esse celular não gera nada. Esse computador não gera nada. Nada. Nada mesmo.
não são as imagens externas de entretenimento e da mídia, ou narrativas superficiais de algumas literaturas infantis, ou ilustrações quaisquer dos livros, ou mesmo alguns tipos de arte que têm a capacidade de liberar força criadora na criança. Imaginação é uma semântica, uma linguagem, e como tal requer um vocabulário de signos capazes de comunicar, de fazer sentido, de contatar com os seus significados. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que esse mundo que nós estamos oferecendo para as crianças hoje não é o ideal. Os livros infantis têm que ser muito bem escolhidos. As histórias, nós devemos contar histórias para as crianças na primeira infância. E sempre, eu gosto de histórias. Cantar canções, quando ele fala em mídia, nós temos que pensar nas músicas. Essas músicas, algumas até ditas para a criança, prejudicam o seu sistema nervoso. Isso eu estudei, é científico, é pesquisa. A tela, as músicas, esses desenhos, eles não colaboram em nada, mas prejudicam em muito esse espírito que vem para progredir. Não desta forma. Não dessa forma. Então ele vem para viver em seu lar, receber o afeto, o carinho, a educação moral, a educação religiosa, para que em determinado momento da sua vida ele já esteja estruturado e com condições de escolher o que é melhor para ele, porque ele recebeu o melhor. Ir na religião dos seus pais, sim, para que quando ele tiver seus 18 anos, ele saiba se quer ou não trocar de religião. Mas ele precisa receber. Ele precisa. E tudo isso que hoje estamos oferecendo, e me desculpem, eu sei que estou passando do meu horário, mas não posso deixar de falar. O que eu vejo, a exposição das crianças hoje na mídia, é pernicioso para os filhos de vocês. Ainda mais agora eles já têm que ficar por causa da escola. É pernicioso. Não vai ajudar. Voltemos. Nós reencarnamos para nos aperfeiçoarmos moralmente, nos melhorarmos como seres humanos, nos tornarmos pessoas melhores, ser humano bom, que ajuda o outro, não um ser humano egoísta. E tudo isso, né? Eu li aqui. E se formos nas obras espíritas também, estou falando dentro da doutrina espírita. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje está alimentando o egoísmo. E eu lhes pergunto, como é que está o nosso mundo? É a pandemia que é o grande problema nosso? Ou é o egoísmo e o orgulho que ainda está nos nossos corações? Então pensemos. Pensemos. Então, para encaminharmos o encerramento da nossa reflexão, quando ela falava do brinquedo, quando ela falava do lar, a melhor escola, o melhor lugar para seu filho se desenvolver, o melhor brinquedo para a infância é a natureza. Porque a natureza, ela tem energia, ela tem vida, ela tem esse fluido vital que há a troca entre nós e nós e a natureza. Nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. Então é nos voltarmos para a nossa essência também, para nós, naquilo que é importante realmente na nossa vida. É estarmos em família, sim. Hoje a dificuldade não é outra, a dificuldade está as pessoas estarem em família. É estarmos em família. O melhor brinquedo é a terra, é a água, é o sol, é subir na árvore, é comer uma fruta, é uma alimentação saudável que as crianças não têm mais.
é poder se alimentar em seus lares de forma saudável. É a oração, é as cantigas de ninar, é as brincadeiras de roda, é toda essa infância que talvez muitos de nós tenhamos vivido e que nós achamos na nossa cabeça, alguém achou que isso não aprendia. É onde nós mais aprendemos, é onde nós mais nos desenvolvemos. E para encerrar parte da nossa fala, eu vou encerrar então também com esse livro, A Última Criança na Natureza. Ele vai nos dizer assim: não podemos dar importância a Deus se não dermos importância à sua criação. A distância com que separamos as crianças da criação é a distância com que as separamos do Criador e de Deus. Então, a natureza é criação divina. Nos separarmos uns dos outros, nos fecharmos, nos isolarmos, e quando eu falo em isolamento dentro do lar mesmo, nos isolarmos desse mundo natural do qual nós estamos usufruindo e destruindo, muitos de nós, é nos isolarmos de Deus, da sua criação divina. Então, buscar a Deus é buscar a família, é buscar convivermos em paz, é valorizarmos o simples, é combatermos o consumismo que destrói e está consumindo as horas da convivência das pessoas para dar conta de tantas coisas. E como ele nos diz, espreitem, pois, os pais, os menores indícios revelados do germe de tais vícios, que é o egoísmo e o orgulho, e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. E isso nós combatemos através do amor, da oração, da espiritualidade, da simplicidade em nossos lares, na convivência. Cuidemos bem das nossas crianças, cuidemos bem. Elas vieram assim como nós para progredir, para se aperfeiçoar. São elas que vão também, junto com nós, lhes auxiliando, melhorar esse mundo, para que possamos viver num mundo não tão distante de regeneração. Muito obrigada pela atenção de vocês. Me desculpem pelo tempo que eu sei que passei, mas espero que Deus nos ilumine a todos, nos abençoe e nos ajude nessa nossa caminhada, para que possamos aproveitar esse momento e refletir sobre a importância das nossas existências nesse mundo. Vamos elevar então mais uma vez o nosso pensamento. Quem estiver no seu lar e quiser colocar uma água junto nesse momento da oração para ser fluída, por favor, podem fazer uso da água fluidificada e da prece. Deus Pai, de todo amor e de toda bondade, te agradecemos, Senhor, nesse momento, pelo dom da vida, pela oportunidade abençoada que deu a cada um de nós de aqui reencarnar. Agradecemos, Pai, pelo lar que nos acolheu, pelos pais que nos aceitaram e nos ajudaram a nos conduzir nesse mundo. Agradecemos pela saúde, pelo trabalho, pela proteção. E te rogamos, ó Senhor, por todos os nossos irmãos necessitados,
que se encontram doentes do corpo, doentes da alma, pelos nossos irmãos doentes no plano espiritual, pelos nossos irmãos que estão partindo para a espiritualidade, por aqueles que ficam chorando de saudade. Que a tua luz divina se faça um farol a guiar a humanidade nesse momento de passos incertos, para que as nossas consciências sejam despertadas e nós possamos, ó Pai, nos conduzir nesse mundo, nos melhorarmos, nos unirmos em Teu amor, e que a Tua paz, que a Tua luz esteja ao lado de todos os nossos irmãos necessitados, ao lado daqueles que cuidam da dor, esteja em todos os lares, esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, e que Deus nos abençoe, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe. Obrigada.